Começa agora na Santa Cecília TV, Pessoas de Valor. E hoje o programa, eu vou fazer uma introdução bem rápida, porque nós temos aqui um super convidado, que além de ser uma pessoa excepcional, antropólogo, tudo que vocês possam imaginar nesse campo das ciências, está aqui ao meu lado, Daryl Champlin. Obrigado. Daryl, seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Ao Pessoas de Valor. Liana, vamos arrancar a pele desse cara, porque tem muita coisa para perguntar, né? Imagina um cara que escreveu um livro que é uma enciclopédia de antropologia, outra enciclopédia sobre sonhos, e além disso, ainda atende, está com consultório falando sobre IFT. E aí, antes de a gente falar dos livros, vamos começar de trás para frente. O que é esse tal de IFT? EFT é uma técnica de libertação emocional. Ela significa isso mesmo, né? Técnica de liberdade emocional. E ela envolve dois aspectos. Ela envolve uma reprogramação do sistema de crenças limitante, por um lado. E, por outro lado, ela trabalha na liberação energética, porque você passa por pontos de pressão no corpo da pessoa, dando pequenos tapas. Chama tapping. Na verdade, a técnica é o tapping. Você libera a energia retida nos meridianos, dando pequenos tapas, espalhando pela cabeça, rosto, perto da clavícula, o ponto do karatê. Enquanto isso, você trabalha nas crenças limitantes da pessoa. Por exemplo, eu não sou capaz de declarar imposto de renda. Eu tive um caso desses aí, eu não sei como fazer isso. E aí você vai trabalhando o conceito primeiro de um ponto de vista negativo, eu não sou capaz de fazer, tal. Depois Nossa, você incrível, inverte, né? e vai para o positivo. Não sou capaz de declarar imposto de renda. É uma crença limitante. Talvez um monte de pessoas tenham passado por essa dificuldade, Sim. né? Como Claro. tem as crenças assim, de eu não conseguir lidar com dinheiro, de eu não Tudo, lidar, né? Tem um monte de dificuldades. Sabe? Tem N coisas, ou há casos de pessoas que sofreram estupro, por exemplo, elas sofrem de depressão pós-traumática. Sim. Né? E aí você trabalha com isso. A técnica é tão eficaz que ela é usada em zonas de guerra para tratar PTSD, né? Que é a síndrome da depressão pós-traumática. Pessoas que voltam de campo de batalha, medos profundos. Então ela trata ansiedade, medo. Onde nasceu, Daryl, Essa técnica? Ela foi aperfeiçoada de uma outra técnica que se chama técnica de campo de pensamento, EFT. Foi criada nos Estados Unidos no final da década de 70, se não me engano, por um cara chamado Callahan. Depois, percebendo que todos aqueles processos complexos do TFT, que envolve algoritmo de você, se você vai tratar medo, você tem que seguir uma sequência de tapping. Se você vai tratar medo de fazer imposto de renda, você segue outro. Você quer emagrecer, você segue outro. E ele simplificou e mostrou que se você trabalha todos os pontos de pressão da pessoa, basta. Você não precisa ter um algoritmo complexo de ficar passando, né? Você vai colocar primeiro pressão no dedinho, depois você vai no dedão, depois você vai no ponto do karatê. Não precisa. É você aplicar a pressão em todos esses lugares. E tem um índice de acerto muito bom. E são sessões que você determina para cada pessoa que chega até você com um problema. E você determina a quantidade de sessões que essa pessoa precisa. A gente trabalha com a coisa como ela vai fluindo. Sim. Então, eu estimo normalmente que de 8 a 12 sessões a gente cobre a maior parte dos problemas da pessoa, né? Então, a pessoa chega com uma queixa. Que periodicidade, por exemplo? Semanal? Uma vez por semana? Uma vez por semana. A pessoa chega com uma queixa. Só que normalmente essa queixa ela é derivada de várias outras. Então, você tem medo de alguma coisa, medo de, sei lá, de aranha. Mas esse medo ele vem da infância em algum lugar muitas vezes. Sim. De onde que vem a limitação da pessoa? De onde vem a crença limitante da pessoa? Então você tem que primeiro achar de onde veio isso. Então você faz uma pesquisa da vida da pessoa e a pessoa traz eventos, momentos que ela considerou que são traumáticos. Às vezes o que é um trauma para uma pessoa, para mim não é nada. E você acha até engraçado. Puxa, a pessoa teve um problema e teve este resultado. Uma coisa simples como tomar um tapinha na mão da mãe. Aos 5 anos de idade, que você carrega o ranço pro resto da sua vida e odeia a sua mãe. Aí você descobre que foi algo tão simples para mim, mas que deu um significado naquele momento. Naquele momento. E aí a pessoa cria aquela crença do eu não posso, do eu não consigo, do eu não sei. A gente tem, quando fala, por exemplo, de crenças limitantes, a gente ouve assim um pouquinho essa expressão e lembra um pouquinho de programação neurolinguística. Sim, aí claro. A gente fala dos enneagramas lá da Dianética. Sim. Assim, a sensação que eu tenho, e eu queria justamente puxar para a gente se aprofundar um pouquinho mais então no debate do programa, que muitos autores e muitos pesquisadores, eles seguiram avenidas diferentes, mas para se chegar
Praticamente no sempre mesmo no mesmo resultado, lugar. não é isso? Então, por exemplo, eu não acredito que eu possa aplicar uma única técnica, como o EFT, por exemplo, sempre. Não resolve todos os casos. Então, daí que eu faço? Eu trabalho com sonho e terapia. Então, como é que a pessoa aquela semana passou? O que ela teve de sonhos aquela semana? Porque os sonhos refletem os problemas que as pessoas têm. E quase a totalidade deles é ruim. A gente não percebe isso, mas uma boa parte dos sonhos da gente é ruim. E quando a gente tem sonho traumático, é um indicativo. Então eu pego o que está acontecendo no sonho da pessoa como tema para fazer um tratamento de EFT em cima. Então, vamos falar sobre os seus sonhos. Ah, eu sonhei com isso, com aquilo. Qual é o problema que está acontecendo na vida real? Ah, esse é o problema. Então vamos resolver este problema com o tapping. Né? E o tapping, em associação com a programação neurolinguística, é o que se faz. Você trabalha com as crenças da pessoa. Né? Dizendo, eu não sou capaz de fazer. Depois você inverte, mas por que eu não sou capaz de fazer? Significado, Exatamente, exatamente. Você faz uma transição cognitiva. Aí vamos lá então um pouquinho para uma das suas obras que é super importante, que é essa questão dos sonhos. Quando a gente fala de sonhos, a gente vai estudar psicologia lá na graduação e tal, a gente fala de uma linha de sonhos muito voltada lá para a origem, né, para Freud, aquela coisa toda. E hoje já está bem mais evoluído do que isso, né? Hoje, o grau de assertividade, quando se trata de sonhos, e você é um craque, a gente já teve eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, milhares de pessoas já assistiram. A assertividade, quando se trata de sonhos em relação a sinais, né, siga os sinais, é muito grande. Aliás, como todos o resto. Quando se trata dos sonhos, na verdade, o que se descobre é que eles fazem um reflexo da sua personalidade naquele momento da sua vida. E quando você vai acompanhando sonhos durante muitos anos, você vê que os seus sonhos são a sua personalidade. O interessante é que a psicologia convencional atribuiu a ideia à humanidade que uma vez que você forma a sua personalidade até os 14 anos de idade, você não muda mais. Pura balela. Claro. Pura balela, porque você vê transformação acontecendo o tempo todo. E se você acompanha o registro histórico dos sonhos da pessoa, a pessoa teve este cuidado e manteve, por exemplo, um diário dos sonhos, você vê certinho onde as transformações foram acontecendo. E às vezes não são boas as transformações. Não são boas, dificultou a vida da pessoa. Mas é como se fosse um mapa, assim, você Sem diz. dúvida. É desenhar um mapa de toda a trajetória daquela pessoa através dos sonhos. Porque, em tese, os sonhos estão mandando sinais do subconsciente para o consciente da pessoa, né? Já nem acredito mais em consciente, subconsciente, inconsciente. Para mim, tudo é consciência. Em fases diferentes. Você está usando ondas cerebrais diferentes naquele momento, mas faz tudo parte do bojo da consciência. Como você traduz a consciência do sono para a consciência desperta é uma outra história. Porque você vai ter que traduzir mesmo aquela bagagem que está vindo de lá, você tem que colocar em ação na sua vida desperta. Ou ignorar, e a maior parte das pessoas ignora. Você tem os sonhos, você está claro o que está acontecendo ali, mas você opta por manter uma distância daquilo, porque se eu for até ali, eu vou ter que lidar com o problema. Eu vou ter que lidar com o problema. Existe também a questão da fisiologia. Sim. Assim, de, por exemplo, algumas pessoas terem uma dificuldade maior ou menor de dormir, de ter um sono mais tranquilo. Isso impacta também, de certa forma, Sem nesses dúvida. sinais. Aí como que fica essa questão mais pragmática, né? De, olha, os sonhos estão mandando sinais para você. Mas, por exemplo, se uma pessoa teve um dia muito agitado, ou, por exemplo, ela dormiu muito mal, porque ela está dormindo num ambiente desconhecido, Diferente, isso sim. não altera esses Altera sinais? tudo. Aí você tem que fazer uma compensação. Como seria na prática essa questão dessa interpretação? Bom, vamos supor que isso é ambiente de consultório. Então daí você faz uma análise dos últimos 2 meses dos sonhos que a pessoa lembra-se de algum. Tá. Se não lembra de nenhum sonho, você trabalha com as emoções que a pessoa tem quando acorda. Ou seja, está deixando de ser pontual, aquele Sim, sonho claro. daquela noite. Quer dizer, se eu sonhei naquela noite especificamente algo pontual ali, não significa necessariamente que esteja traduzindo. Pode ser um ponto fora da curva, por exemplo. Isso. E o que a gente descobre é que você tem sequências de sonhos durante uma mesma semana que são os mesmos. Sonhos são os mesmos, usando símbolos diferentes ao longo daquela semana, ao longo daquele mês. A ideia é, como é que a sua mente está trabalhando com o seu corpo? E a mente, ela está livre para te dar escolhas e opções enquanto você está dormindo. É onde você solta as suas barreiras um pouco. Legal. Adriana, quando ele fala de tapping,
me vem Rolfing, vem outras técnicas, né? Na fisioterapia a gente tem outras tantas, né? Que é essa questão do ponto de contato, e aí você vem para reiki, para um monte de outras técnicas, a própria mais cedo ou mais tarde, hipnose, quando necessário e possível. E isso tudo vem aqui um cientista, né, que é antropólogo e tal, falar sobre coisas modernas. Sim. Ao mesmo tempo, a gente vê tantas técnicas milenares, coisas que os orientais já utilizavam e utilizam até hoje. A gente está, de certa forma, voltando no tempo para poder adquirir uma cultura oriental e que é, digamos, envelopada, blindada aí dentro de uma ciência? Eu acho que finalmente a ciência atingiu a maturidade para reconhecer que ela nem sempre está certa. Em outras palavras, só porque eu não acredito, eu falo isso para os meus alunos praticamente todas as aulas, só porque eu não acredito em alguma coisa, não quer dizer que ela não exista e que não seja real. Uhum. Então, quando você determina com certidão absoluta, você está certo daquilo, que, por exemplo, meridianos existem, que os meridianos são os condutores da energia do corpo, você não pode mais ignorar. E finalmente foi comprovado, eles determinaram que realmente isso existe e funciona. Quando você, e eu sempre falo isso para as pessoas em ocasião de luto, morreu um ente querido, você vai ficar deprimido, não tem dúvida nenhuma. Você vai entrar em negação, talvez, você vai entrar em denial. Né? Você tem o direito disso. Você não está... É o que a gente chama de curtir o luto, né? Você tem que curtir o seu luto para poder dar tempo de amadurecer. Claro, você tem o direito de perder a fé nessa hora. Mas o que você tem que fazer em longo prazo é confiar na palavra dos sábios milenares, e nós estamos falando de verdadeiramente 5, 6 mil anos de pessoas, e eu estou jogando para antes do período da literatura e da história, estou colocando na pré-história, que os sábios de todos os tempos garantem que o reencontro é certo. Quando se trata de luto, Sim. O reencontro é certo. Então a gente precisa confiar também na palavra dos grandes mestres. Porque não é uma coisa que você está dizendo de hoje, nem de ontem, nem de 5 mil, talvez nem de 100 mil anos atrás. É um legado que a gente carrega, intelectual e biológico. Sim. E o legado intelectual tem um impacto direto no legado biológico. A gente é o que a gente pensa, e a gente é o que a gente pensa desde sempre. Sim. O pensamento não nasceu ontem, né? Exatamente. Então, quando você vai voltar, tal, você fala assim, mas Freud é um marco histórico para o estudo dos sonhos. É verdade, é um marco histórico. Eu encontrei... Mas aí está lá nos egípcios. Então, você pode, né? Pode ir mais você pode ir antes trás. deles. E você vai. E vamos falar, por exemplo, de sexualidade. Tem gente que tem sonho freudiano, ponto final. Esse é o jeito que a pessoa sonha. Mas eu só encontrei erotismo em 6% dos sonhos que eu estudei. 6% é muito pouco, em comparação com a totalidade, como alguns querem colocar. Sim. Então, a gente precisa realmente colocar como um polvo, colocar todos os tentáculos para fora e dizer o que é que funciona. Vamos ser pragmáticos com isso. Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui na Santa Cília TV e a gente volta já já com Pessoas de Valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.
Está de volta Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e, como sempre, a gente lembra você que se você quiser assistir esse programa ou os outros anteriores, você assiste lá no pessoasdevalor.com.br ou no santaportal.com.br. Hoje nós estamos recebendo aqui, eu e a Adriana, um bate-papo bem legal com o Daryl Chaplin. E o Daryl é um cara que a gente já dá aula há muito tempo, né? Já tivemos a oportunidade de dar algumas palestras juntas e tal. E é um dos caras mais incríveis, assim. Você sabe que aqui vou tornar público que eu sou seu fã. Ah, sempre gentil. Né? Você é um cara, assim, tanto um livro como outro, né? Você publicou praticamente simultâneo, né? E assim, são duas obras muito incríveis, né? E aí a gente, no primeiro bloco, falou um pouquinho dos sonhos, né? Falou um pouquinho sobre essa questão do IFT, do consultório e tal, mas o teu grau de conhecimento, principalmente quando você fala sobre a questão do homem, né? E eu acho que quando a gente está falando de culturas milenares, de tradições, de coisas que a gente aplica nos treinamentos mesmo, a gente desenvolve um treinamento que a gente fala, olha, neurociência cruzado com técnicas milenares e tal. Tudo isso a gente está falando de seres humanos, de pessoas. E aí você é um cara que publicou a obra falando sobre antropologia. Sim, na verdade é um livro-texto, né? Esse livro-texto tinha como objetivo fornecer ao aluno normalmente primeiro ou segundo ano, na universidade, conhecimentos básicos sobre o que vem a ser, afinal das contas, a antropologia. E a gente cobre nele 2 ou 3 grandes momentos da humanidade. Um é a evolução física, que a gente precisa saber acompanhar isso. Sim. É fato, o homem vem de um legado de em torno de 4,5 milhões de anos. Um homem como uma criatura que depois se transformou no que a gente é hoje. E, por outro lado, temos um legado cultural que influenciou diretamente a evolução biológica. Não dá para separar uma coisa da outra. Quando você tem uma grande invenção, por exemplo, o que me vem à mente agora é a invenção do fogo, do controle do fogo, do domínio do fogo. Você tem, como consequência direta, a proteção maior. Então, você não precisa mais estar tão dependente de outras circunstâncias para você poder se proteger. Você usa o fogo, nenhum animal vai chegar perto. E nisso a gente está falando do ponto de vista de comportamento também sobre a questão do medo. Claro, mas onde eu queria chegar aqui é justamente o cruzamento que a gente fala que pessoas de valor, a gente faz cruzamentos para as pessoas realmente irem um pouquinho mais a fundo. Bendita amígdala, né? Bendita amígdala que dá o disparo do seu medo, dizendo para você, entre em ação aí porque tem um tigre vindo para te consumir. E, paralelamente a isso, o fogo também trouxe alimento cozido. Alimento cozido. E com a alimentação cozida, você tem toda uma modificação na relação de consumo calórico e aproveitamento dessas calorias no seu corpo. Diminuiu a dentição, porque você não precisa mais mastigar tanto. E, aparentemente, deu um enorme impulso no cérebro, porque o aproveitamento dos nutrientes é feito de uma forma diferente. A humanidade passou a ser mais inteligente. Sim. E aí a gente está entrando no momento de falar desse neocórtex, dessa última evolução. E aí a gente está vivendo um momento onde a inteligência artificial, onde a internet das coisas, todos esses aparatos que esse homem desenvolveu, que está, de certa forma, impulsionando ele mais para frente. Para onde esse homem está indo? Quando você olha na evolução tecnológica, os últimos 100 anos foram mais significativos em termos de evolução técnica do que a somatória dos 4 milhões de anos que vieram antes. Por um lado, nos levou à Lua e outros lugares. Por outro lado, nos levou a mísseis teleguiados, que o cara lança na Califórnia e mata alguém no Iraque, sem conhecer nada a respeito dele. E, por outro lado, nos levou a índices sem precedentes históricos de ansiedade, depressão e suicídio. Porque a gente passou a depender da tecnologia absurdamente para todos os momentos da vida da gente. Para todos os momentos da vida da gente. Substituindo, desde a mãe da gente... Pessoas, né? Substituiu, a gente não precisa mais. Substituindo... Bom, você coloca o filho na frente da televisão, você tem um babá perfeito. Só que agora a gente já passou da televisão, né? A televisão ainda tem papel importante. Agora você pode administrar o seu filho via WhatsApp. E como? Né? Você pode colocar uma videoconferência, não importa onde você e ele estejam, você pode estar ali tendo um contato olho no olho, vamos dizer assim, embora com quilômetros de distância. E além disso, você pode no mapa ver certinho, com a precisão do metro, onde a pessoa se localiza naquele momento. Entende? Então,
Realmente o mundo mudou absurdamente, e com ele a gente. Ou a gente que mudou o mundo, né? E a humanidade está profundamente diferente e doente nesta geração. E aí eu trago então para voltar lá para o início do programa, Você enxerga mais né? benefícios ou mais nessa Prejuízos. tua visão? Eu acho que a gente precisa esperar uma geração para poder fazer essa avaliação. Então é assim, eu tenho um martelo, eu tenho algumas opções para o uso do martelo. Eu posso... Lembra do Pierluigi Piazzi? Sim. Eu aprendi essa com ele. Pierluigi Piazzi foi um dos grandes intelectuais que eu conheci na minha vida também. Você tem duas opções, ou mais com o martelo, você pode usar para construir uma casa. Pode usar para matar a sua mãe, porque ela não fez o almoço certo para você, entende? Então eu acho que é cedo. A gente está vendo efeitos colaterais da tecnologia agora com muito vigor. Que é essa coisa de um índice de suicídio absurdo. A gente está tendo hoje quase 800 mil suicídios por ano, que é mais do que a somatória de todas as guerras em andamento hoje, mais os acidentes de automóvel. A somatória de todas essas mortes não chega no número de suicidas. Virou moda. Isso porque existe uma política de não se divulgar, né? Exatamente. Porque se isso fosse divulgado constantemente ia ser uma loucura. Mas é uma verdadeira epidemia. Gente, É uma epidemia. Porque no momento que você preenche a sua vida com a tecnologia, você também dá espaço para que isso aconteça. Claro. Né? Mas a gente nunca pode deixar de incluir na equação a responsabilidade da pessoa. Claro, Porque é claro. opção, é escolha. E não dá para dizer que não é. Eu opto, eu escolho fazer coisas. Sim. Aí eu retorno, falando dessa tecnologia, lá para o início do programa, né, do primeiro bloco, quando a gente estava falando essa coisa de que a tecnologia está avançando, e aí parece que existe um movimento de pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, pessoas que estão buscando o antigo. Isso é uma tendência? Sim. Você acha que vai chegar um determinado momento, por exemplo, que a gente vai ver um crescimento, por exemplo, de meditação? Hoje a gente fala de mindfulness, tem outros nomes, mas na prática a gente está voltando as pessoas a fazer yoga, em vez de ficar, de repente, caprichando lá numa musculação. Ou seja, tem várias coisas que estão vindo, né, num movimento gigante no mundo inteiro. E é engraçado que você falando isso, porque quando eu aprendi a meditar 30 anos atrás, exatamente 30 anos atrás, era uma técnica que era chamada meditação clinicamente padronizada. Porque se você dissesse que era meditação transcendental, teria um preconceito tão grande com isso, que as pessoas não aceitariam. Então, o professor, que era um psiquiatra, ele falava assim, essa técnica é usada em centro cirúrgico. Ah, então eu estou feito. Eu vou meditar e vou me ajudar a me recuperar de um ferimento, estou feito. Então, colocaram um jargão ocidental para tornar aceitável o negócio oriental. Né, essencialmente. E hoje, o que se vê é uma explosão disso. Amit Goswami é meu físico quântico de escolha. Ele é autor de N obras na área da física quântica. E ele tem uma postulação interessante. Diz que se a humanidade continuar no ritmo que está, com as mudanças que estão sendo introduzidas hoje, em 3 gerações, ele coloca em torno de 200 anos, 250 anos, o mundo vai ser um lugar completamente diferente do que é hoje. Em termos de aceitação, tolerância. Mas o Dalai Lama é mais incisivo. O Dalai Lama disse que se todas as crianças de idade escolar hoje aprendessem a meditação, em uma única geração acabaria a violência. Isso é algo a se ponderar. É incrível, né? Incrível. Fico até arrepiada. O próprio colégio, né? Tem um colégio que já inseriu a meditação para as crianças. Como base de ensino. E fora do Brasil, isso já é Lugar muito comum, né? Sim. É onde a gente está chegando. Isso aí é empolgante. Você tem nomes. Deepak Chopra, Amit Goswami, Eckhart Tolle, N outros que estão seguindo na mesma toada. Sim, que estão trazendo para a gente uma espetacular renovação. Despertar de uma nova consciência. Sim. A gente tem um programa que a gente fez lá atrás, na estreia praticamente, né, que a gente entrevistou o Tadashi e ele colocou essa questão, ele tinha acabado de vir, né, inclusive da Índia e tal, então assim, trabalhando essa coisa da distância percorrida entre a mente e o coração. Né? Interessante isso. E é bem isso, né? Assim, as pessoas estão cada vez mais buscando essas coisas. Aí me fala então, voltando lá para o IFT, voltando para o consultório, voltando para essa coisa do tapping e tal, uma pessoa que procura um profissional como você, ela está procurando um profissional que vai de certa forma trabalhar a mente dela com essas técnicas, mas também não tem como desassociar
um intelectual que é antropólogo, que é psicólogo, assim, essas experiências que a gente tem de vida acabam levando para os treinamentos, para as técnicas, né? E aí eu te pergunto, e é onde é o ponto que eu quero chegar, a gente acaba não criando novas técnicas? Oh, nossa, todos os dias. Porque tal coisa você percebeu que teve uma função na pessoa, e uma coisa que eu observo muito individualizado. Muito, porque cada um é um, e cada um tem a sua experiência. Mas quando você vê a pessoa que está acabando de passar por um processo de EFT, funcionou. Funcionou, aliviou. E as pessoas procuram a gente porque tem dor. Não é dor só física, a dor física é importante. Mas as pessoas têm dor. Tem dor emocional. E essa dor profunda é muito mais complicada, né? Muito mais. E às vezes você desvenda aquela dor fisiológica com uma dor emocional. Aliás, quase todo dia. Quase todas. A pessoa vai reclamando de uma dor nos ombros, por exemplo, você explora a vida dela em família. Você descobre os problemas que ela tem com irmão ou pai. Desaparece a dor de uma forma instantânea. Pum, acabou. Adriana, a gente já tem essa experiência também, né? Lá no Arquitetando... É chegar na raiz do problema, né? A gente fazendo Arquitetando Emoções e passa exatamente por isso, assim, né? Às vezes o próprio toque, né, vai lá e libera uma energia gigante, né, daquela pessoa que, de certa forma, tem ali naquele ponto um conflito. Né? Encapsulada é a palavra. Encapsulado. É o trauma encapsulado. E até você achar esse trauma encapsulado, às vezes demora um pouco. Você usa um pouco de hipnose também? Ou não? De quando em quando eu entro principalmente para relaxamento. Porque até as pessoas nem sabem quais são suas crenças limitantes, né? Não sabem mesmo. E de vez em quando eu uso mais para relaxamento do que regressão. Sim. Eu gosto muito de usar a imaginação, processos imaginativos para chegar até um certo Tira do racional para... Legal. Você fala assim, vamos imaginar que você estivesse passando por tal momento. Como é que seria isso? Aí a pessoa narra uma história, ela faz um roteiro de um filme para você. Muito legal. Aí ela chega naquele ponto e fala assim, mas isso bate com a minha vida real. Aí você vai nesse problema. Entende? Bem interessante. Torna figurativo, né? A relação perfeita. A imaginação quase sempre bate com a realidade. Não é uma exceção à regra, não. É aquela velha pedra que a gente fala, tem um amigo que fez tal coisa. Na verdade, ele está falando dele mesmo, né? Ele mesmo. Aí ele conta a história do amigo para não se colocar ali na posição do sujeito. Justamente, e às vezes ele nem sabe. E às vezes ele nem sabe que não é mesmo um amigo dele que é com ele. Exato. Perfeito. Gente, o programa passa tão rápido. Obrigado pela sua presença. Liliana, mais uma vez, obrigado. Seja bem-vinda. Acabou de chegar de viagem, já foi pro programa aqui. E o Pessoas de Valor fica por aqui, mas você continua assistindo a programação da Santa Cecília TV, que é a maior programação de televisão da sua TV.